Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é mais um programa Dinheiro na Mesa, o programa semanal em que eu e meu parceiro João aqui, a gente fala sobre situações da vida real, perguntas, questões que vocês enviam pra gente nas nossas redes sociais e aqui no canal do YouTube também. Hoje o episódio ele tá super especial, a gente preparou aqui um compilado, o João vai explicar melhor aqui para vocês a dinâmica. Então conta aí pro pessoal, João, como é que vai ser hoje? Bora lá, primeiro já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, porque toda quarta-feira, às 19 horas, religiosamente tem vídeo novo no canal. Hoje a gente vai falar as 5 principais crenças do mercado financeiro e desmistificar elas, ou, enfim, dizer que de fato é verdade, tá? Então vão ser 5 frases que você com certeza já ouviu falar, o tio fala no churrasco, no Natal o tio do pavê comenta sempre as mesmas coisas, então vamos trazer elas aqui e desmistificar ou falar que é verdade mesmo e explicar o porquê. Então, para começar, a primeira frase é o que todo mundo já ouviu falar, que é investir é coisa de rico. Tiagão, para ti, é isso aí mesmo? Vamos lá. Eu acho que eu concordo, tá? Eu acho que isso aí não tem que desmistificar, não. Isso aí é verdade, na essência, né? Só que a gente associa o cara ser rico com o cara já ter muito dinheiro, são coisas diferentes. Para o cara tomar a decisão de investir dinheiro, dele guardar, dele poupar para o futuro, dele se preocupar com a prosperidade dele, ele já está botando na cabeça dele uma mentalidade de quem é rico. Entendi, mas não necessariamente quem é rico... Não, o ponto não precisa de muito dinheiro para investir. Isso é verdade. Isso é verdade. Não precisa de muito dinheiro para investir. Agora, investir é coisa de rico. É verdade, investir é coisa de rico. Tu não concorda comigo? Não concordo. Vamos lá. Tem que ser rico para investir? Não. Consenso na mesa que não. Mas investir é coisa de rico? Sim. Todo rico investe? Sim. Eu acho que eu não concordo, tá? Eu acho que, entendi o teu ponto, investir, necessariamente, grande parte dos ricos investem, mas dá para investir com muito pouco dinheiro. Entendeu? Sim. Dá para pegar, abrir conta do Tesouro Direto e investir com R$30. A caixinha do Nubank, do Banco Inter lá, porquinho, dá para investir com provavelmente R$10, R$100. É que sabe o que eu penso, na verdade? É que eu acho que um rótulo, né? O rótulo do rico. Esquece esse negócio, cara. Não. Tem gente que tem essa repulsa, assim, né? Falar, não, eu não quero investir porque isso é coisa de rico e aí afasta o negócio. Cara, investir é só tu guardar teu dinheiro pro teu futuro, cara. Esquece esse rótulo, esquece essa etiqueta. Não, eu vou investir agora é coisa de rico. Sim. Esquece esse negócio, entendeu? Eu sou investidor. Não tem essa mística por trás. Cara, guarda teu dinheiro, cuida do teu dinheiro, entendeu? Não interessa. Eu acho que tem que cuidar tendo R$100 sem cuidar e tendo 100 milhões sem cuidar também. É isso. Claro que o cuidado ele vai ser um pouco diferente, as estruturas que vão ter acesso vão ser diferentes, mas o racional é sempre o mesmo. Qual que é esse racional? O rico e o pobre vai ter que ter primeiro a reserva de emergência montada, depois ele vai ter os objetivos de médio prazo, que é o quê? Viajar, que é comprar uma casa, trocar de carro, e vai ter o seu grande objetivo de longo prazo, que é a independência financeira. É a mesma coisa, os objetivos vão ser os mesmos, tá? O que vai mudar ali é que são aqueles objetivos intermediários, é a faculdade dos filhos, enfim. A viagem, em vez de ser um objetivo financeiro, pode sair do teu orçamento todos os meses, mas o ato de investir, o ato de poupar, ele vai acompanhar o rico e o cara que é pobre e o cara que é emergente, que está na jornada, né? Não é necessariamente... Até por muito pouco tempo atrás, antes dos bancos digitais surgirem, eu acho que isso era muito verdade, tá? O cara não conseguia abrir conta no Itaú e sair investindo em CDB. Até podia, mas era 50% de CDI, né? Hoje o Nubank, Banco Inter, C6 e companhia oferecem 100% de CDI pro cara que quer investir R$100 e com acesso mínimo, né? Todo mundo consegue abrir a conta ali, né? Tá, e outra coisa aqui, ó, que é importante pra caramba. É verdade que qualquer pessoa pode investir. Qualquer dinheiro pode ser aplicado e bem cuidado. Mas, quanto mais dinheiro tu tem, mais coisas diferentes é possível de se fazer. E coisas diferentes, eu quero dizer, coisas mais sofisticadas. Isso também é verdade. E aí o cara tem que tentar construir a jornada dele até esse caminho, né? A gente faz muito conteúdo aqui, eu faço principalmente, coisas assim que são de altíssimo nível, né? Tipo, o cara investir fora do Brasil, ter uma conta offshore, fazer um pé de meia em outro país, isso aí não é pro cara que recém começou, entendeu? Obviamente. Mas
não quer dizer que se você não está nessa fase ainda, você não pode cuidar bem do seu dinheiro. Acho que é esse o ponto principal. E esse cara também, quanto mais sofisticado fica o patrimônio, mais sofisticados são os golpes possíveis dele cair, né? Tem muita coisa que aparece no meio do caminho ali, né? Muita oportunidade, que você vai ver o metro quadrado é mais caro do que o metro quadrado de Mônaco, né? Mas vamos lá. Segundo, então? Vamos para o segundo ponto. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, ele é... Acho que a gente vai concordar. 100%, né? Poupança é um investimento seguro. Eu concordo completamente com essa frase. A poupança é um investimento seguro. Agora, concorda com essa frase? A poupança é muito segura, né? Agora, é a melhor opção? Não. De longe. Não é o mais fácil a se fazer com dinheiro. Você quer ter um rendimento super, hiper, mega seguro, que a poupança de fato é, você abre conta no Tesouro Direto e investe 100% no Tesouro Selic. Lá vai estar super seguro, investindo minimamente bem e com alta liquidez, né? O que é a poupança, Thiagão? Explica aí pra galera. A poupança ela é um título oferecido pelo banco, então o cara vai lá e aplica na poupança do banco. Isso leva a uma consequência de que, se o banco quebrar porventura, aquilo que está aplicado na poupança entra no limite lá também do FGC. Isso é um detalhe que é muito importante, a gente precisa ter esse conhecimento. E lá na poupança, o dinheiro que está aplicado lá ele vai ser usado para dar lastro para as operações de crédito imobiliário. Então o pessoal que está comprando a casa própria, que está fazendo lá tirando um financiamento para comprar o seu imóvel, o dinheiro vem dos aplicadores de poupança. Por isso que rende pouco, né? Exatamente, porque o financiamento imobiliário também é subsidiado. Isso aí. Né? Para ter uma taxa de juros baixa para o cara da Minha Casa Minha Vida, o banco tem que pagar um valor pequeno, repassar um valor pequeno para quem emprestou o dinheiro para o banco. O banco é o intermediador, né? E aí, um ponto importante da poupança ser segura é que, de fato, ela é segura, tem a FGC, o Thiago acabou de explicar, mas tem opções tão seguras quanto e mais rentáveis. O Tesouro Selic vai ter um imposto de renda, então, por exemplo, vai render 100% do CDI, a poupança, via de regra, vai render 70% do CDI, mas mesmo descontando o imposto de renda maior, na maior alíquota, que é 22,5% do Tesouro Selic, ainda gera um rendimento maior do que a poupança, né? Hoje... Eu até não expliquei antes, mas como é que funciona o rendimento da poupança, tá? O rendimento da poupança ele é um grande C. Se acontecer tal coisa, ele rende tal coisa. Se acontecer tal coisa, ele rende outra coisa. Então vamos acompanhar aqui, ó. Se a taxa Selic tiver menor do que 8,5%, ó, presta atenção, menor do que 8,5%, aí rende desse jeito que o João tá falando, rende 70% da Selic mais a taxa referencial. E se for maior, Thiagão, porque hoje tá 15, né? Se for maior, aí ela rende travado 0,5% ao mês mais a TR. Então, ó, vai dar mais ou menos aí 6% ao ano, líquido de imposto. Cara, 6% ao ano. Só o CDI hoje é 15%. O dobro. É mais que o dobro, pô? Até botando uma TR de 1, 2 ali, dá mais ou menos o dobro. Enfim, não tem problema nenhum. Mas é muito pouco. E outro problema, olha só o outro problema. A poupança, ela só capitaliza uma vez por mês. Vocês já devem ter ouvido falar aí do tal do aniversário da poupança, né? O aniversário da poupança é todo dia 15. Então é só no dia 15 que ela tem rentabilidade. Se tu sacar o dinheiro no dia 14, zero, não rendeu nada. Verdade. Rendeu absolutamente nada. Só ficou o dinheiro parado lá na conta. Então isso é muito ruim, muito ruim. Eu tinha um cliente que tinha 1 milhão na poupança, quase 1 milhão na poupança. E a gente fechou o contrato, organizou tudo, desenhou o planejamento bonitinho. Isso há 1 ano e meio, 2 anos atrás. E aí a gente, decidimos o dia D começar, né? Ele foi lá e viu que faltava 5, 6 dias para dar o aniversário da poupança. Não, tá certo ele. Aí ele esperou, e resgatou o aniversário da poupança. Tem que esperar o aniversário da poupança. Cara, então, que loucura. Nunca mais esqueci do aniversário da poupança. Eu também não julgo muito o pessoal, porque assim, ó, lá na época da hiperinflação, lá do Collor, a poupança era o único investimento que era popular, que era democrático. E ele corrigia diariamente, tinha lá o negócio do overnight, aquela coisa toda. Então, se criou essa cultura, né? Claro, e não tem certo e errado. Só que hoje em dia não faz mais sentido, né? Claro, falando matematicamente, falando em comparação com as outras opções que tem, né? Então é uma cultura que é muito forte ainda, mas que o nosso trabalho é trazer luz aí para esse tema como um todo. Eu salvei muitas pessoas da poupança. Eu também. Eu acho que assim, ó, o mais legal de tudo é preparar o caminho do investidor, sabe? Tipo assim, ó, uma coisa que é fato, né? Não dá para o cara sair da poupança e montar uma carteira de ações do dia para a noite. Ele tem que sair da poupança, ele tem que comprar um tesouro direto, ele tem que comprar um CDB. Às vezes nem qualquer tesouro direto, né? Porque tem alguns tesouros aí que tem volatilidade, o cara não vai estar acostumado com isso. Então, ele tem que dar um passinho de cada vez, né? E o nosso trabalho é muito isso, é pegar o investidor pela mão e pensar com
a visão que ele vai ter, né? Não só simplesmente fazer um negócio a rigor do termo, que manda a ciência, né? Excelente. Tipo, sai da poupança e bota numa carteira sofisticada que tem asset allocation, não sei o quê. Não, cara. O investidor, ele tem a sua jornada. Ele tem que sair da poupança, ele tem que dar o primeiro passo. Ele tem que botar num CDB, ele tem que botar num outro investimento mais tranquilo. E aí, conforme o tempo for passando, ele vai aumentando o nível de sofisticação dessa carteira. E falando de renda fixa, a terceira frase aqui é: renda fixa não dá dinheiro. Tem até um pessoal aí mais velho de mercado que chama de perda fixa. Não sei que país que eles estão, cara. Acho que o pessoal ficou acostumado ali com 2019, 2020, 2021, que teve um CDI muito baixo. Não, isso aí foi uma bizarrice também. Exatamente, total anomalia. Anomalia foi isso, né? Foi 2 aninhos ali de história que a galera não esquece até hoje. Exatamente. O que a gente está falando, pessoal? Depois do governo Dilma, que o Brasil teve um problema grande econômico, né? A inflação, ela explodiu junto com um nível de desemprego muito alto, então subiu a taxa Selic, ficou alta por muito tempo para controlar essa inflação. Enfim, deu um belo de um rolo, né? E aí, depois de um tempo, com reformas, a taxa Selic ela foi se comportando, a economia foi voltando, né, a um patamar saudável, e ficou de quase 2 anos, né, em 6,5% ao ano. Logo depois ali no governo Temer, ali teve várias reformas, aquela coisa toda, o juro caiu muito. Aí veio a pandemia e desandou tudo, né? A maionese foi para 2% de taxa Selic, e depois explodiu para 13%, a gente está até agora nesse patamar super alto. E aí, nesse período ali de 48 meses, de uma Selic de 6,5%, 2% ao ano, a renda fixa realmente não rendia. Eu lembro, como se fosse ontem, os podcasts falando que esse é o novo normal do Brasil. A gente tem a taxa de juros baixa, porque isso incentiva, como a renda fixa rende pouco, a ir para ativos de mais risco, que tem uma expectativa de retorno maior, no caso aqui as ações, por exemplo. Como é nos Estados Unidos, em países da Europa, que tem uma taxa de juros muito baixa, e por isso tem uma carteira conservadora nos Estados Unidos, que é 60% ações e 40% renda fixa, né? Isso é inimaginável aqui no Brasil, né? O cara arrojado vai ter 50% em ações. Então é daí que surgiu essa frase da renda fixa não dá dinheiro, né? O que você acha disso aí? Não, eu discordo plenamente. Isso é um mito. Isso aí é um mito de verdade. Vou dar um outro exemplo histórico aí, aproveitando isso que o João acabou de falar aqui, ó. Vamos voltar lá no passado, tá? Se a gente tivesse lá em 2014, pegar 2014 como padrão. O cara começou a investir lá em 2014, a taxa de juros estava como estava hoje, mais ou menos. Estava lá 12%, 13%, 14% e pouco, mais ou menos, né? Se esse cara pegou e investiu num título de renda fixa do Tesouro, pegou lá um 2045, naquele ano lá, em 2014, ele pegou uma taxa de IPCA mais 6, mais ou menos, digamos, para 2045. Se esse cara passou pelo período depois ali de 2019, 2020, que o juro caiu muito, na renda fixa, esse cara conseguiu fazer 3, 4 vezes o dinheiro. Claro, mais que ações, com certeza. Ganhou mais dinheiro do que com ações nos investimentos em renda fixa. Então a gente já viu isso acontecer, e provavelmente vai acontecer de novo. Claro. E não só nesse cenário aqui, tá? Mas, por exemplo, aqui a gente está falando de um ativo que ele tem a chamada marcação a mercado, que daí dá para ter esses ganhos extraordinários num cenário propício, né? Mas tem os outros investimentos que marcam na curva, mas que tem taxas de juros muito boas. Tipo um CDB de um banco assim de segunda linha. Eu costumo brincar com meus clientes que é os bancos da série B, né? Tipo, tem a série A, que é lá o Itaú, a Caixa, o Banco do Brasil, e tem a série B, que é o pessoal que está competindo. São bancos que são saudáveis, né? A gente não sai recomendando qualquer banco que não tenha nenhum lastro assim, né? Mas que eles são bancos muito menores, né? E aí oferecem essas taxas de retorno maior. Hoje em dia, por exemplo, a gente encontra aí IPCA mais 8, IPCA mais 7,5 para 4 anos, 5 anos. Pô, cara, isso é 8% de ganho real. Isso é inimaginável, isso é inimaginável. A gente trabalha aqui, eu e o Thiago, juntos desde 2019, né? E a gente nunca viu isso que está acontecendo agora. IPCA mais 8, a gente nunca viu antes. Então, realmente é uma oportunidade muito boa aí para a galera que gosta da renda fixa. E não é que a renda variável é ruim, é que a renda fixa no Brasil, historicamente, entrega muito retorno por esses problemas econômicos que nós enfrentamos, já comentamos aqui. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, aí é muito diferente, né? A Bolsa Americana tem um índice chamado S&P 500 que pega os 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana. Isso é um índice, é uma proxy da Bolsa Americana. A Bolsa Americana é muito maior do que esse índice. No Brasil, a gente não tem nem 500 empresas. Então, o nosso índice ele vai ter 80 empresas. Não vai ter 500 como é lá nos Estados Unidos. Então,
Hoje no Brasil é como se é um marco relevante, muito relevante para as empresas abrir capital na Bolsa de Valores. Lá nos Estados Unidos isso é muito mais corriqueiro. Empresas pequenas conseguem abrir capital na Bolsa de Valores de maneira relevante, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil isso é super raro, tá? Então, o nosso mercado financeiro também não está tão desenvolvido a ponto de ter uma renda variável muito pulsante. E o público brasileiro também está em desenvolvimento, né? Eu lembro quando eu comecei, o Thiago junto, né? Tinha em torno de 500 mil CPFs investindo em ações e fundos imobiliários no Brasil. Hoje a gente já passou dos 5 milhões, o que é um belo do marco, mas ainda tem muita coisa para desenvolver. A gente não tem um IPO na Bolsa Brasileira aqui há 3 anos? 2021. 4 anos 4 então. anos e pouco. O IPO é o quê? Né? Uma empresa listada, fechada, uma empresa, né, limitada geralmente, e aí ela quer abrir o capital na Bolsa de Valores para vender uma parte dela para vários acionistas, né, que pode ser o mercado financeiro como um todo, que pode comprar, pessoas físicas, nós aqui ou até outras empresas, para se tornar sócio dessa empresa e participar do lucro dela. Então a gente precisa disso para essa frase aqui virar ainda mais mito, né, no senso comum. E aí, falando de ações, a gente chegou no Bolsa de Valores é cassino. Tiagão, tu quer jogar o tigrinho aí na Bolsa de Valores? Tu acha que é? Não, cara, não. Bolsa de Valores é cassino. Isso é mito, tá? Isso também Mais é um mito. É mito total. Eu acho que tem uma coisa assim, ó. Isso é complicado que eu vou falar, tá? Mas olha só. Principalmente para os homens isso, tá? A sensação cerebral que causa o cara ganhar uma grana na bolsa é uma descarga de dopamina, né? É igual o cassino. É a mesma coisa aí. que... Exatamente, é a mesma coisa que um cassino. Então... Eu vejo o homem com mais sensibilidade a isso, porque isso mexe até de certa forma com a segurança, a masculinidade, aquela coisa ali. Às vezes o cara quer, só pelo charme ali de não, ganhei uma grana na bolsa, não sei o que, quero me vangloriar. Isso aí leva, de certa forma, até a um comportamento de vício, né? Existe casos de vício em o cara fazer day trade, essas coisas aí. Então, cara, se o cara for com a mentalidade errada, a bolsa vai virar cassino. Isso aí. A bolsa não é cassino, mas ela pode se tornar um cassino. Ela pode se tornar, exatamente. Esse é o ponto. Ela pode se tornar um cassino de fato. Mas aí o cara precisa olhar para o negócio e raciocinar em cima dele. O que é aquilo que a gente está fazendo ali? Exatamente. O que eu estou fazendo? Se eu estou comprando uma ação lá na bolsa, aquilo ali não é só um papel que sobe e desce que eu posso ganhar dinheiro se a sorte me permitir. Não é isso. Aquilo ali é uma empresa. Isso aí. É uma empresa. Então, se eu compro uma ação lá do Banco do Brasil, BBAS3 lá na bolsa, a gente anda na rua ali e encontra as agências do Banco do Brasil. Na prática, tu tá virando sócio daquele negócio. Tem conta no Banco do Brasil, né? O que é um cassino? O cassino é tu girar a roleta lá e torcer pra cair o teu número, sei lá, né? Tu clicar no botãozinho, hoje em dia é um aviãozinho, né? Tu clica no botão, o aviãozinho vai subindo até a hora que ele cai. Isso é cassino. Eu não sei, cara. Tu sabe dessas coisas aí? Claro que sim. Tu nunca viu o vídeo da galera? Nunca vi. Isso aí passa longe de mim, cara. Então, tem várias formas, né? Mas assim, não é a sorte. Bolsa de Valores não é sorte. Claro que no curtíssimo prazo, quem faz operações ali de curtíssimo prazo no mesmo dia, tem um viés de sorte muito maior do que um viés de investidor de longo prazo. Mas não é cassino. O racional não é cassino. Não é um jogo de soma zero, não é um jogo que a casa vai ganhar no final do dia. A Bolsa de Valores é um jogo das empresas que melhor fizerem, que administrarem melhor o seu negócio, que forem melhores no seu próprio business, vão crescer e em longo prazo as ações vão subir, porque o lucro dela vai subir. O cassino não é assim. Então não tem nem base de comparação para a substância Bolsa de Valores versus cassino. Agora, tem gente que lida com bolsa como se fosse cassino. Eu andei recentemente num transporte aplicativo, e aí o motorista falou que ele tinha 1 milhão investido. Eu falei, pô, cara, 1 milhão. 1 milhão é um marco significativo, né? Eu dou parabéns para todo cliente que ultrapassa 1 milhão. Eu fico muito feliz, inclusive. É um dos dias mais felizes do ano é quando eu vejo um cliente ultrapassando 1 milhão. Parabéns. Aí ele, não, cara, mas é que eu perdi tudo. Aí eu, como assim, cara? Daí ele me contou a história que ele construiu esse 1 milhão através de grandes tacadas. Ele pegava a bolsa de valores e mexia com opções, alavancado. Ou seja, ele tinha, exemplo, né? 10 mil reais, mas operava como se ele fosse ter 100 mil reais, né? Então ele operava com 10 vezes o que ele tinha de fato. Então, apesar de ter 10 mil reais, cada operação que ele fazia era como se ele tivesse 100 mil. Se subia 10%, ele ganhava 10% dos 100 mil, não os 10 mil que ele tinha. Então, ele ganhava 10 mil a cada operação que der certo, nesse 10%, né? Então, dobrava o capital. E aí, deu várias tacadas corretas, virou 1 milhão. Só que o problema é esse, né? Vira aquela sensação de sempre querer ganhar. E aqueles 10 mil que virou 1 milhão, nesse exemplo,
não sei quando ele começou, mas imagino que seja esses números próximos, tá? Virou zero de novo, na verdade ficou negativo, tá? Não tem negativo. Chegou a ficar devendo. Porque quando chega a ter, tem 10 mil, opera como se tem 1 milhão, se tu tem 10 mil e opera como se tu tem 100 mil, se tu perde 10%, tu perde 10 mil. 10 mil, tem que pagar 10 mil. Então, e se tu perde 20%, tu perde 20 mil, tu tem 10 no caixa. Então não dá para trabalhar como um cassino. A Bolsa de Valores ela pode ser um cassino se tu não sabe, não tem a menor ideia do que tu está fazendo, né? Então a substância é completamente diferente, mas tem que tomar cuidado. É isso. Eu acho que tem vários exemplos assim de investidores muito bem sucedidos, seja lá nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, que são caras que sistematicamente ganham muito dinheiro com ações. E isso é metodologia, é trabalho e é esforço, dedicação, né? Não é sorte, não é a aposta. Não tem como o cara, consequentemente, dar sorte nos investimentos. Até tem uma galera que ganha dinheiro fazendo operações de curto prazo, né? Mas aí é o 0,01% e o cemitério dessa galera é muito silencioso, né? Exatamente. Ninguém faz vídeo falando, perdi tudo com Bolsa de Valores. Me siga, né? A galera que fala, ganhei muito dinheiro com Bolsa de Valores é a galera que ganha dinheiro de verdade, é o 0,01%. No curto prazo, né? Claro. Operações de curtíssimo prazo que eu tô falando aqui. Essa história que o João contou agora, ela é real, né, João? Claro que é. Totalmente real. E tem um outro ensinamento que eu vou pegar a história do João aqui e vou trazer para vocês, tá? Com a tua licença, obviamente, né? Aí o cara continuou a conversa e aí ele perguntou pro João assim, tá, João, mas e aí, como é que teus clientes ganham dinheiro, cara? E aí o João respondeu categoricamente para ele assim, ó, trabalhando. É verdade. E isso é muito real, né? Os nossos clientes, a maioria dos clientes que a gente trabalha aqui, são pessoas que são profissionais muito qualificados de alta performance, engenheiros, empresários, médicos, advogados, gente que se dedica ao seu trabalho. E aí a gente entra com a parte que não vai dar tempo para o cara se dedicar, Exatamente. que é cuidar da carteira, escolher os melhores ativos, fazer a curadoria, fazer a gestão do portfólio, né? Exatamente. O nosso papel não é pegar o dinheiro do cara e dobrar todo mês. Não. Exatamente. E se falar que vai fazer isso, manda prender o cara, porque ele tá te mentindo completamente. Esse fator, assim, tipo, mais ganancioso, essa coisa, pô, isso aqui passa muito longe da nossa filosofia aqui. O mercado financeiro, ele é um local em que o patrimônio ele vai crescer e, se possível, ser numa intensidade um pouco mais acelerada, a gente vai por esse caminho. Mas nada que vai, por exemplo, colocar o patrimônio sob risco de desaparecer, sob o risco de ruína, né? Então é sempre um trabalho que ele prioriza a segurança e a multiplicação num ritmo natural. Nunca num ritmo fora da coisa natural, né? E aí já entramos na última frase que conecta diretamente com o que o Thiago acabou de falar aqui, que é, eu preciso saber muito de economia para investir. E aqui eu vou dar um ar de, eu concordo. Eu concordo com 80% dessa frase. Não, tá? Eu discordo 100% dessa frase. Eu concordo porque é muito difícil tomar decisões consistentemente corretas, ou seja, investir bem sem ter um mínimo de conhecimento. Você precisa saber o que está fazendo ou então delegar isso. Tá? Se há uma pessoa que tem lá 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, quer investir bem o dinheiro, ou seja, quer tirar da poupança, quer tirar do 100% do CDI, vai ter que ter um conhecimento avançado ou vai ter que confiar em alguém para tomar essas decisões. Tá? E aí que eu quero investir de verdade, né? A gente falou que sobre a poupança não é um bom investimento. Tesouro Selic é um bom investimento, mas ainda não é suficiente. Dá para a gente ter muito mais retorno. Então, aqui eu acho que a gente precisa sim ter o conhecimento de economia ou a ajuda de alguém para investir. Não em todos os casos, tá? Por isso que eu falei que eu concordo 80%. No início, na hora de montar a reserva de emergência, não tem muito mistério. Agora, quando a coisa começa a ficar divertida, quando começa a ter fora a reserva de emergência, precisa ter sim mais conhecimento. Eu inclusive acho, eu discordo 100%, tá? Eu acho que inclusive o cara que não sabe nada, ele tem pontos a favor dele, tá? Porque assim, quanto mais o cara sabe... Ele não entra em vícios, quer dizer? Não. Quanto mais o cara sabe, mais coisas chegam até ele e mais suscetível a cair num ruído, numa coisa que não importa, ele vai estar. Vou te dar um exemplo. Digamos que o cara manja do Paranauê, tá? Ele sabe dos negócios, ele entende economia, ele acompanha a geopolítica, ele acompanha as taxas de juros no mundo, ele sabe como funciona a renda fixa, a renda variável. E ele tá toda hora lá no Infomoney da vida. No Twitter. Ou tá lendo o Twitter, né? Aí ele lê todos os vídeos do Trump. Aí ele vê qualquer coisa que acontece, ele pensa, não, agora eu tenho que tomar uma atitude aqui. Aí ele vai e gira a carteira dele. Não, agora eu saí de bolsa, agora eu entrei em bolsa, agora eu fiz isso, agora eu fiz aquilo. Cara, se o cara vai nessa linha,
toda a transação que ele faz vai gerar um custo, nem que seja uma corretagenzinha ou que seja um impostozinho, ou simplesmente o fato de tu ficar fora de um mercado que pode valorizar, né? Tem vários estudos que mostram assim, ó, que, por exemplo, o cara está investindo na Bolsa Americana, se ele perdeu alguns dias específicos de muita valorização, o rendimento dele de anos vai ser prejudicado. Então, o cara precisa ter uma alocação, uma estratégia e ele manter aquela estratégia. E às vezes o cara saber muito vai levar ele a tomar decisões ruins. E como é que esse cara vai montar a carteira para montar essa estratégia? Aí ele pode fazer um negócio parecido com aquilo que eu estava explicando lá dos nossos clientes em geral, né? Tipo, foca no teu trabalho e deixa a carteira amadurecer. Pensa que a tua carteira é como se fosse um jardim. Mas eu acho que o cara tem que ter conhecimento para montar essa carteira, entendeu? Esse é o meu ponto. Não, aí sim, ele tem que saber mais ou menos ali. Se ele tá fazendo sozinho, né? Se ele vai ter ajuda nossa aqui, por exemplo, ele não precisa saber de nada. Não, daí ele pode ser um completo confiante no que a gente faz, porque a gente vai prestar contas todos os meses. Exato, o cara não precisa saber de nada. Mas assim, se ele sabe o básico, mas também não fica exposto a excesso de informação, ele também tá tranquilo. Concordo contigo. Aquele exemplo ali do ficar mudando de ativo constantemente, isso é muito comum. Toda semana sai um ruído novo, ainda mais no sistema, no momento atual que a gente está, né? De geopolítica maluca, um monte de guerra, e tarifa para um lado, tarifa para outro lado, briga para um lado. E aí isso gera, muitas vezes, a sensação do cliente de se movimentar. Uhum. Eu sempre uso o seguinte exemplo. Quando a gente fica movimentando toda hora a carteira, a gente está dando all-in em alguma coisa e abdicando de outra coisa, né? Tem até um termo na economia para isso que é trade-off. Mas, sendo mais aqui... Custo de oportunidade. Mas sendo assim, fazendo uma analogia muito rápida, é o macaco que fica pulando de galho em galho. Tô na Bolsa Brasileira, tô na Bolsa Americana, tô na renda fixa. Em algum momento, o galho que tu tá quebrou. Foi pra Bolsa Americana, a Bolsa Americana derreteu 15%. Aconteceu nesse ano. Quebrou aquele teu galho, meu amigo, a Bolsa Brasileira tá subindo 30%. Chegou a subir 20% no ano. Aquele galho da Bolsa Americana quebrou, tu perdeu 15% e a Bolsa Brasileira subiu 20%. Então tu vendeu numa coisa que subiu 20% e foi pra uma coisa que caiu 15%. Teve 35% de queda aqui, nesse exemplo, né? Que tu poderia ter tido um retorno melhor. Se tu tivesse mantido a posição, tu teria ganho 20% de um lado, perdido 5% do outro, teria um retorno positivo, mas uma carteira bem diversificada e com outros ativos teriam tido mais retorno ainda, né? Então, não fica pulando de galho em galho, tá, pessoal? Tem que ter uma confiança na carteira que você tem, tá? Eu acho que o investidor, ele tem essa etapa, né? Ele não sabe de nada, aí ele começa a ter um pouquinho mais de conhecimento, e aí vem aquele excesso de confiança que gera esse tipo de ato. Isso aí tem um nome na psicologia, tu sabe desse negócio? Efeito Dunning-Kruger. Por quê? Não, sério mesmo. O nome dos caras que estudaram isso aí foi dois teóricos lá, chamado o Dunning e o Kruger. E aí eles mostram que quanto... Assim, ó, o cara sabe zero, tá? Aí ele aprende um pouquinho e ele acha que ele sabe muito. Só que ele só aprendeu um pouquinho. Sim. E aí quanto menos o cara sabe, mais ele acha que sabe. Esse é o efeito Dunning-Kruger, entendeu? O mercado financeiro mostra isso, né? Cheio disso. A galera que manja de verdade, os maiores investidores, os maiores gestores do Brasil, eles são super humildes falando. Eles falam, a gente acredita que com uma chance de... E isso é uma coisa muito louca, tá? Muito louca. Olha o que eu vou falar agora, presta atenção. No mercado financeiro, eu acho que isso é diferente de qualquer outra área da vida e da atividade profissional, tá? O teu talento e a tua dedicação, eles não interferem no teu resultado diretamente. Então, assim, ó, eu posso gastar toda a minha massa cerebral estudando uma ação, estudando um caso ali de alguma coisa específica. Eu posso gastar horas do meu dia, posso gastar o fim de semana inteiro estudando, mas nada me garante que esse esforço aqui vai me trazer o resultado. Verdade. Muitas coisas impactam nisso aqui, tá? Então, num contexto como esse, o cara precisa mais do que nunca ser muito humilde, né? De saber que, olha, por mais que eu estudei todo esse negócio aqui, eu posso estar errado. É verdade. E aí é um constante exercício de humildade mesmo. Porque os gestores, a galera lida com bilhões. E aí tá constantemente comprando e dando errado em alguns casos. É normal dar errado, na verdade, né? Se não der errado sempre, aí tem um problema. Então é um constante retorno à terra. A gente não é difícil tornar Deus, assim, um caso do mercado financeiro, porque ele não vai errar. Ele vai errar, quer dizer, né? E não, até o próprio Warren Buffett, né? Nos últimos 10 anos tem perdido o S&P 500 sendo o Warren Buffett. Né? Então tá, fechou o vídeo? Acho que sim, né? Falamos bastante hoje, muito conhecimento. Muito bom. Então, pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um like no vídeo para nos dar uma força. Comenta aqui embaixo as suas dúvidas e as suas opiniões também, né? Hoje a gente deu muita opinião aqui, bateu um papo bem de alto nível, mas deixa também a sua opinião aqui nos comentários. Perfeito.
Obrigado pela atenção. Quarta-feira, 19 horas, todas as semanas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.